Sejam bem-vindos à nossa aula do 6º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Vamos então acompanhar qual é o objeto de conhecimento da nossa aula? Olha só, acompanha comigo, aula de número 1, objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias, detalhamento, história e tempo, uma relação necessária. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo a nossa aula. Olá! Vamos então ao nosso estudo de história de hoje. Nós temos então aí, para a gente começar então aí, né, a investigar essas histórias que nós vamos ver então no desenrolar, né, desse nosso período de estudos da história, vamos ver então começar a aula com qual é a origem da história, como que a história então enquanto disciplina ela começou, então, aí a existir, né? Qual é a sua importância? Por que, então, que eu, estudante do 6º ano, tenho que saber um pouco sobre a história? Então, olha só, acompanha comigo a origem da história. O termo história, ele é originado do vocábulo grego historie, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, do entendimento vindo por meio da pesquisa. Então, olha só, por que isso é importante eu conhecer, professora, né? Porque nós precisamos, então, saber um pouco sobre as civilizações, como é, então, que elas surgiram, né? Durante a história da humanidade. Olha só, então, para a gente começar a compreender, né, o conceito de história, nós vamos ver, então, olha só, quem foi, então, o primeiro historiador, aquele a quem nós podemos chamar, então, como o pai da história, tá? Então, olha só, acompanhem comigo, trouxe para vocês, então, essa imagem interessante, que é, então, a imagem do Heródoto. Olha que nome bonito, Heródoto, tá? Então, quem era ele? Ele era um antigo historiador grego, foi considerado pelo filósofo Cícero como o pai da história. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado. Destacamos para vocês, então, algumas das obras do Heródoto, tá? Por quê? Porque ele está ali, então, vivendo ali na Grécia e ele vai começar a ver o quê, né? Algumas batalhas, né? Algumas cidades daquela Grécia antiga. Exatamente por isso que ele vai começar, então, a desenvolver alguns pensamentos e deixar, então, em forma de livros. Por isso, acompanha comigo, olha só, nós temos, então, o primeiro livro escrito por Heródoto, que foi qual, né? Esse livrinho aí que é Clio. Neste livro estão relatadas as causas das guerras médicas, as primeiras desavenças e conflitos que aconteceram entre bárbaros e gregos, tá? Num segundo, então, livrinho escrito por Heródoto, o que ele vai deixar para a gente, né? Euterpe. O segundo livro, então, ele vai relatar os acontecimentos no Egito, sua história, a geografia do país, a religião, os reis, animais sagrados e costumes. Então, percebam aí que ele, presenciando, então, essas histórias que estão acontecendo lá na Grécia, ele vai começar, então, a deixar os seus escritos aonde? Nesses livrinhos, né? E exatamente por isso que ele vai fazer o quê? Ele vai falar um pouco da história daquele país, ele vai falar, então, um pouco da geografia, por isso que ele pega, né? Ele tem, então, esse título de Heródoto, então, o pai da história. Vamos acompanhar comigo outros livrinhos, então, que o Heródoto ele escreveu. Thalia é o terceiro livro, ele reúne, então, aí fatos sobre o motivo que levou Cambises, que era, então, o imperador da Pérsia, a atacar o Egito. Toda a sua trajetória até a sua morte e a entronização do Dário I, tá? Que era, então, aí um rei da Pérsia. Temos, então, aí também, olha só, Erato. O sexto livro, então, ele reúne a história de Esparta e Atenas, as políticas internas e
a invasão persa na Macedônia, tá? Então, olha só, percebam então, né? Vimos aí então alguns livros deixados por aquele, né, que se chamava então Heródoto, que é conhecido então como o pai da história, tá? Então, olha só, Heródoto, ele está vivendo nessa Grécia antiga, tá? Que é um termo que a gente utiliza, Grécia Antiga. E o que ele vai fazer, né? Ele vai, então, começar a deixar relatos nesses livrinhos sobre as guerras daquele período, sobre as visões dele, tá? Sobre, então, essas guerras, sejam elas guerras médicas, sejam elas, então, aí a guerra contra os persas, tá? E também aí como é que anda o Egito. Ele escreveu só sobre isso? Não. Ele vai escrever diversos relatos sobre aquelas experiências de vida dele nessa Grécia, né? Então, ele observa os fatos, ok? Exatamente por isso, então, ele vai deixando esses relatos que nós temos ainda hoje nos livros de história, tá? Então, por isso a importância, para a gente começar, então, a perceber que a história, ela também fala sobre povos da antiguidade, né? Povos importantes esse que o professor de história, o historiador, ele investiga e é exatamente por isso que a gente precisa, então, saber um pouquinho sobre essas civilizações. Olha só, falando, então, sobre o pai da história, o Heródoto, né? A gente vai começar, então, a se perguntar, né? Mas como é que esse historiador, ele faz, então, o seu trabalho? Acompanha comigo ali, olha só. Como historiador, então, ele faz o seu trabalho? De que ele precisa para conhecer a trajetória dos seres humanos ao longo do tempo, né? Então, olha só, são questionamentos que nós fazemos para a gente começar, então, a buscar essas respostas lá no passado, tá? Olha só, nossos ancestrais, eles vêm deixando há milhares de anos sinais de sua existência, como restos de construções, objetos de uso doméstico, vestimentas, calçados, obras de arte, pinturas, cartas, né? Então, olha só, e etc. São vários, né, documentos, restos, né, materiais, então, deixados por esses homens, né, que viveram, então, há bastante tempo. Os historiadores, eles chamam esse material de diferentes maneiras. Documentos históricos, fontes históricas ou evidências históricas, tá? Então, olha só, por que que isso ele, né? Por que que o historiador então ele se utiliza, né, desses documentos históricos, exatamente para a gente então ver que, né, a gente vai começar então a perceber que esses homens eles deixaram então, né, esses documentos, eles deixaram também o quê? Restos, né? Por exemplo, se a gente pegar uma população indígena, deixou cerâmicas, aonde eles faziam seus alimentos, né? Deixou também o quê? Outros tipos de cerâmicas, aonde eles faziam, né, o sepultamento, então, dos seus antepassados. E aí, olha só, a gente, teoricamente, pode também o quê? Escavar a terra, né, para procurar, então, essas fontes, esses vestígios, tá? Então, é o papel do historiador, tá? Começar, então, a desvendar essas histórias. Por isso que a gente, então, se utiliza dessas fontes para trabalhar, então, o quê? Né? Essas histórias, então, né, de pessoas que viveram no passado, tá? Acompanha comigo ali, olha só. Tudo que é produzido pela humanidade no tempo e no espaço, e cuja análise nos dá pistas que tornam possível desvendar o passado. Então, olha só, tudo pode ser o quê? Utilizado, né, para a gente, então, pesquisar, para a gente, então, começar a observar o quê? Essas populações que viveram, né, durante muito tempo, né, lá atrás, na pré-história, né, no início, então, da história grega e assim sucessivamente, em qualquer era que a gente chama, então, histórica, tá? Então, ou seja, a gente vai buscar os vestígios desses homens. Por quê, professora, que eles são importantes? Porque se hoje nós temos o alfabeto,
objeto, porque se hoje nós temos então a escrita, né? Nós temos vestimentas, né? Nós temos objetos que nós manuseamos, isso tudo ele foi criado ao longo do tempo, ao longo da história. Então, por isso que é importante, né, a gente perceber que esses homens do passado, né, eles são, então, seres que merecem, então, ser estudados pelos historiadores, pela disciplina da história, ok? Então, olha só, tudo que é produzido, ele é importante, tá bom? Olha só, mas a história, ela é uma disciplina que ela é sozinha, ela não tem ajuda de outras ciências. Nós vamos ver, então, né, nesse nosso curso, que a história, ela tem, sim, ciências auxiliares que ajudam, então, esse historiador, né, esse pesquisador, a, então, desvendar essa história do passado. Acompanha comigo, então, olha só, as ciências auxiliares, a história, então, ela possui ciências auxiliares para ajudar a desvendar, então, esse passado, tá? Então, exatamente por isso nós podemos citar, vocês têm aí a imagem para vocês, né, de uma escrita antiga e, claro, olha só, a outra imagem também é o quê? Né? É um arqueólogo. Então, olha só, ciências auxiliares da história. Nós temos, então, aí a paleografia. O que é a paleografia, professora? O estudo de caligrafia antiga ou o estudo de textos manuscritos antigos. Não importa qual época, tá? Nós temos, então, a paleografia para se utilizar, então, de ferramentas, né? Para a gente, então, ler, fazer a leitura, né? Dos escritos deixados, então, pelos povos que a gente pode chamar, então, de povos da antiguidade, tá? Arqueologia, uma outra ciência auxiliar da história. Ela vai, então, fazer o quê? O estudo ou a investigação dos indícios ou vestígios de civilizações e culturas de sociedades passadas. Então, observem aí as duas imagens, a paleografia com a escrita, né? A arqueologia, então, é exatamente isso, a gente buscar, então, através de escavações, tá? Esses vestígios, então, dos homens do passado. Vamos prosseguindo. Olha só, outras ciências auxiliares também ligadas, então, à história. Nós temos, então, aí a paleontologia, tá? Professora, o que é essa ciência, né? É a ciência que estuda os fósseis, principalmente de eras geológicas passadas. Vocês, então, que são aluninhos do 6º ano, né, que já ouviram falar no Tiranossauro Rex, nos diversos tipos, então, de dinossauros, a gente sabe, então, que é a paleontologia que estuda, então, esses fósseis, que encontra, né, faz as escavações e aí encontram, então, aí vestígios desses animais que nós chamamos, pelo amor de Deus, não é esqueleto, tá? Nós encontramos fósseis. Coloca aí na tua cabecinha, tá? São fósseis que nós encontramos e aí a gente faz, então, o quê? A datação. Ele pertence a que período, né, geográfico, tá? Então, há quantos milhares de anos esse dinossauro, esse animal pré-histórico, ele existiu e em que período? A gente tem, então, as ciências auxiliares da história que nos ajudam, então, a fazer, né, a desvendar, então, esses mistérios que, na verdade, né, são, então, vestígios deixados pelos homens do passado e também pelos animais, não é mesmo? Todos os seres, então, teoricamente viventes, então, nesse planeta. Vamos acompanhar comigo mais uma ciência auxiliar, que é, então, a numismática, tá? Que ela é, então, a ciência que estuda as moedas, tá? Então, olha só, professora, mas para que eu tenho que estudar moeda? Lembra ainda agora, a gente começou a falar para vocês que qualquer vestígio, ele pode ser pesquisado, ok? Por quê? Porque ele desvenda um período da história, ok? Ele pertence a um certo período, seja lá da antiguidade, seja então lá da Idade Média, a Idade Moderna, tá? Então, são vestígios. Isso é imprescindível, então, para o historiador,
né, estudar, e claro, isso chega então para a gente então perceber como que era aquela sociedade, quais as características, ok? Olha só, acompanha comigo. Um outro elemento importante para desvendar o passado é a noção do tempo, né, gente? Olha só, o tempo ele é importante para o historiador verificar os principais acontecimentos, né, os principais acontecimentos da sociedade. Então, olha só, acompanha comigo esse videozinho aqui, né, para a gente começar então a ter essa noção do tempo. Observa aqui, né, como que a gente pode observar o tempo. A gente tem então aí uma gestação, uma criança, né, na barriga da mãe, nasce, não é mesmo? Se desenvolve, é acolhido pela família ao nascer, não é mesmo? Tem todo o processo, engatinha, né? Começa a andar, vai então para a escola, não é mesmo? Estuda, volta para casa, né? Faz aniversário todos os anos. Olha a noção do tempo, né? Então o tempo ele vai passando. Todos nós passamos exatamente, né? O tempo, a gente está dentro, né, deste tempo, né? Ele faz muito parte, então, do que nós somos. E a gente precisa, então, perceber que o tempo, é como nossos pais dizem, ele passa, né? Então, olha só, há um tempo atrás, vocês estavam no ensino fundamental 1, né? Então, olha só, no processo de escolarização, agora a gente está, então, no 6º aninho. Opa, já avançamos uma nova etapa, né? Eu sou agora do ensino fundamental 2. Então, percebam que o tempo, ele vai passando. E o tempo ele é importante também para a história, para os historiadores. Mas por que é tão importante, né? Primeiro, nós estamos inseridos nisso. A gente não pode fugir, né? Há tempo para tudo. Desde dormir, acordar, trabalhar e estudar. Então, olha só, o tempo ele está ali, muito então presente na nossa vida. Esse videozinho que nós vimos agora é exatamente para a gente perceber, então, que o tempo ele passa, né? Então, essa noção de tempo para a história, ela também é importante, porque se a gente puder, a gente vai falar então sobre povos da pré-história. Eles eram, teoricamente, né, se a gente pudesse se transportar para aquela pré-história, os povos da atualidade daquele período. Era como se fôssemos nós, né? Só que lá na pré-história, deu para entender? Então, eles eram aqueles homens daquele período. Por isso é importante saber o tempo. O tempo ele é importante, então, para a história, tá? Olha só, acompanha comigo ali. Quando acompanhamos o crescimento de um cachorro ou de uma árvore, percebemos, então, a passagem do tempo. Quando olhamos uma foto do tempo em que éramos bebês e a compararmos com uma foto atual, a gente percebe, né? Percebemos então que o tempo ele passou. Se olharmos uma foto de nossos pais, poderemos perceber a diferença então no tempo. São roupas, corte de cabelo, postura, hábitos, brincadeiras diferentes. Olha só, se formos então olhar pela tecnologia, as diferenças de tempo elas são enormes. Celulares que hoje chamamos de tijolão, televisão sem controle, né? E etc. Faziam parte então do nosso cotidiano, né? Então assim, tudo avança, inclusive, né, até a tecnologia também, ok? Então, olha só, perceba a noção do tempo, a gente também pode observar, então, através do quê? Né? Dessas tecnologias. Assim como nós vimos a criança, né? Está lá no seio da mãe, nasce, cresce, desenvolve, né? Chega, então, à velhice. A mesma coisa também a gente tem, então, as diferentes tecnologias. Olha só, acompanha comigo. Todos os dias nós precisamos, então, encontrar tempo, né? Tempo para acordar, tempo, então, para tomar banho, tempo para tomar café, estudar, né? Assistir televisão, brincar, se alimentar. O tempo, ele é importante na nossa história. Como compreender algo que não conseguimos ver nem pegar? Essa é uma pergunta interessante, né? Por quê? Porque a gente sabe que o tempo ele passa, né? Por exemplo, ainda há pouco era de manhã. Nós estávamos tomando café, nós estávamos em casa e agora nós estamos aqui estudando, porque agora é o tempo da escolarização, é o tempo que eu tenho, então, para estudar a melhor disciplina, que é, então, história, né? Então, percebam, daqui a pouco a gente vai, então,
para a merenda, né? Vai chegar à noite, eu vou jantar, eu vou para casa, né? E a gente vai dormir e acordar num outro dia. Então percebam que a noção do tempo ela é importantíssima, ok? Então, para a história, esse tempo é importante para a gente então buscar os vestígios, né, da sociedade dos homens então nas eras antigas, ok? Olha só, acompanha ali comigo. Realmente não podemos ver nem pegar, mas podemos observar, então, mudanças, tá? Mudanças como, professora? Mudança, então, na sociedade. Olha só, se a gente pudesse, então, pegar uma foto dos anos 80, tá? Moda, corte de cabelo, né? Televisão, tudo era diferente, tá? Hoje em dia é quase inimaginável você ter uma televisão sem controle. Eu estou no sofá, eu tenho então essa tecnologia. Tempos atrás não existia isso. Então percebam que a mudança ela também tem a ver com essa questão do tempo, né? Ou seja, a gente vai ver então que a sociedade ela muda, ela evolui, assim mesmo também como as tecnologias. Se a gente for observar então a moda, pelo amor de Deus, né? Temos então saltos imensos. Se antigamente a gente só utilizava algum tipo de né, de tecido para fazer um vestido, hoje em dia, minha filha, até TNT vira vestido. Deu para entender? Saco vira um vestido, depende do meu olhar, então, para as tecnologias e para a moda. Isso era inimaginável lá nos anos 80, no início dos anos 90. Então, a gente vai ver que tudo evolui. O tempo, né, as tecnologias. Então, percebam que essa noção, né, de mudança, ela acontece e ela está presente na nossa sociedade. Se a gente for buscar, então, na alimentação, nossa, aí também, né? Se antigamente o café fazia mal para o coração, agora o café faz bem para o coração, né? Então, quer dizer, as mudanças elas vão acontecendo, a ciência ela também vai evoluindo, tá? Se a gente for pensar então na arquitetura, aluninhos do 6º ano, nós vamos ver diversas arquiteturas da antiguidade. Muito diferente das construções que nós temos hoje. Mas exatamente por isso, observar então o homem no seu tempo, tá? Se a gente for observar então a ciência, meu Deus, evoluiu, não é mesmo? Vacinas mais rápido, a gente vive então nesse mundo, né? Um tempo desse nós passamos pela pandemia, em menos de 2 anos aí as vacinas diversas, antigamente isso era inimaginável, para você fazer uma vacina e ela chegar, né, na pessoa, né, para ser vacinada demorava 10 anos, 12 anos, hoje em dia então tudo evoluiu. O tempo, né? Então a história, tudo muda muito rápido, tá? E se a gente for olhar então na parte de comunicação, meus caros alunos, né? Isso seria também inimaginável um ensino por tecnologia. Olha só, né? Estou me comunicando então com vocês que estão então aí, né, nas suas escolas, em diversas partes. Você imagina, né? Isso também não existiria. Então, percebam que o tempo, as mudanças, a tecnologia, ela é importante, então, né, para o homem no seu tempo histórico, ok? Olha só, acompanha ali comigo. Algumas músicas, elas também tratam do tema, né, da passagem do tempo. Como aqui está escrito abaixo, né? A música é o seguinte, né? É uma música como uma onda, do Lulu Santos e do Nelson Motta, escrito por ambos. O Lulu Santos é quem canta, tá? Que diz o seguinte: a vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, né? Então, tudo muda o tempo todo no mundo. Né? Então, olha só, ou seja, percebam, né, que o tempo ele é primordial para a gente compreender alguns avanços da história, para a gente conhecer, então, este tempo da história, né? Por quê? Porque a gente vê, então, que nós estamos muito ligados hoje, né? O mundo atual, ele é muito mais rápido, ele é muito mais, né? Os acontecimentos acontecem rapidamente, inclusive eles chegam aos nossos celulares, chegam na nossa televisão. Então, observem que o tempo, né? As tecnologias, elas
trouxeram, inclusive, um novo olhar, né? Então, percebam, olha aqui que imagem linda também, sobre a gente observar, então, o tempo. Antigamente, a gente fazia ligação no orelhão, tinha que ficar numa fila imensa, comprar uma fichinha para poder, então, ligar para algum parente, ligar para pai, ligar para mãe. Hoje em dia, olha só, é um luxo. Nós temos, então, aí os nossos telefones, tá? Ou na casa de cada um de vocês, né, existe pelo menos algum meio de comunicação. Antigamente, a gente chamava os telefones de tijolão, que eles eram imensos, né? Então, agora, eles são menores, mais finos e cheios de tecnologia. Imensa tecnologia. Antigamente, a gente tinha que comprar máquina de fotografia para poder fotografar a família, os momentos, os parentes, os pais, os filhos. Hoje em dia, é quase um objeto obsoleto. Por quê? Porque agora as câmeras de telefone dos nossos celulares, elas são muito melhores, né? A tecnologia, ela funciona, então, muito a nosso favor. Tu imagina, olha que lindo, um telefone antigo, né? É um objeto que ficou para a história, para historiador. A que século pertence, né? Olha aqui o avanço tecnológico, o tijolão e todos os outros, né? Hoje em dia, o Android, antigamente era, né, um telefone que falhava no meio da ligação. Hoje em dia, se tem um bug, inclusive, né, se alguma coisa deu errado, parou de funcionar, todo mundo rapidamente sabe, né? Então, as operadoras também de telefonia, né, ficam ali o tempo todo, não pode ter um apagão geral, porque aí, né, como que a gente vai saber, então, né, nesse mundo presente de hoje, né, tudo é muito rápido, então a gente já sabe o que aconteceu. Olha, deu um problema na TIM, na Vivo, na Claro, né? Então eu fiquei sem falar com alguém. Ou seja, é o uso do tempo, da tecnologia ali, e a gente está inserido dentro desse contexto, ok? Olha só, como se vê, há situações em que percebemos o tempo passar lentamente e em outras que sentimos passar mais rapidamente. Se o que estamos fazendo nos interessa, parece que o tempo voa, né? Se estamos fazendo algo contra a nossa vontade, aí parece que o tempo demora a passar mais. Olha só, a gente está inserido, né, dentro desse contexto, né? O tempo ali muito presente, o tempo ele passa muito rápido, as tecnologias, não é mesmo? Então, olha só, a importância do tempo para a história. Ok? Então, eu estou iniciando a colocar nas cabecinhas de vocês, né, essa noção do tempo, o quanto ela é importante. Daqui a pouco, né, cada um de vocês tem uma data que nasceu e vai fazer aniversário, né? Então, ou seja, é um novo ano, né, que você vai fazer aniversário. Então, quer dizer, novas histórias vão vir através de quando eu fizer 12 anos, quando eu fizer 13 anos. Então, é a noção de tempo também, ela está presente nisso, né? Então, olha só, uma imagem que eu trago para vocês, tá? Que é, então, olha que lindo, eu vos apresento o Mark Bloch, um grande historiador. Se Heródoto é o pai da história da antiguidade, ainda conhecido, né, como o pai da história, este daqui é o pai da história moderna, é o Mark Bloch, tá? Então, olha só, se liga nessa história, tá? O objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor, os homens. Segundo o historiador Mark Bloch, este que eu vos apresento, né? A história é a ciência que estuda a história é a ciência dos homens no tempo. A história é a ciência dos homens no tempo. Não importa qual tempo, tá? Olha só. Seja lá na pré-história, seja na história antiga, na história medieval, na história moderna ou na contemporânea. O objeto da história, né, ele então, é a ciência que estuda o homem no seu tempo histórico, ok? Então, olha só, atingimos o nosso objetivo principal, que era, então, trabalhar a história e o tempo, ok? Então, me despeço de vocês, tá? E a gente aguarda vocês numa próxima oportunidade para a gente continuar os nossos estudos sobre a melhor disciplina de todas, que é a história.